pessoal do primeiro ar, ajeitando aqui na câmera. Hoje a gente vai falar aí sobre processo de eletrização, tá? É uma aula práticazinha, tranquila, tá? É assunto da terceira série, mas como é aula prática, nós podemos trabalhar aqui, até porque vocês vão ver um pouquinho mais na frente, tá? Beleza, galera? Então, sobre essa aula, galera, eu vou mostrar para vocês um canudo. A eletrização, ela se divide em três processos. Ela se divide na eletrização por atrito, na eletrização por contato e na eletrização por indução, tá? Então, são esses três tipos aí de eletrização que nós temos. Ok, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um canudo, ó. E aí eu vou esfregar esse canudo, tá? E eu vou observar que ele vai ser atraído. Na verdade, as cargas em excesso que estão nele... Desculpa, pessoal. Perdão, gente. As cargas em excesso que vai ficar no canudo vai atrair cargas da parede, certo? E aí nós teremos um processo de atração, tá? Galera, o pano tá um pouquinho sujo. Eu vou pegar rapidinho aqui. Um outro material que eletriza melhor. Só um minutinho. Novamente aí, pessoal. Pegando aqui o canudo, tá? E eletrizando esse canudo aqui. Eletrizar o canudo, né? Então, eu esfrego ele e aí eu aproximo aqui da parede. Como vocês estão vendo, o canudo ele foi atraído pelo quadro. Então o que acontece? O canudo está com excesso de carga, antes ele estava neutro. Nós dizemos que um corpo, quando está neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Quando eu esfreguei o canudo com esse material aqui, o canudo ele ficou com excesso de cargas. E aí quando eu aproximo ele do quadro, cargas lá são atraídas, né? E aí ocorre a atração entre o canudo e o quadro. E aí o canudo fica grudado. Para provar que realmente é verdade, em qualquer lugar que você botar, ele fica, ó. Veja que eu boto ele ali, ele permanece lá, ó. Se eu for um pouquinho mais para frente, ele é atraído ainda. Ou seja, porque ele é atraído, porque ele tem carga em excesso. Então, como ele tem carga em excesso, essas cargas são atraídas pela parede, tá? Então, as cargas que estão lá no quadro, elas são atraídas pelas cargas do canudo, e aí o canudo fica grudado na parede. Para que o canudo caia, é necessário que eu passe a mão nele, porque o nosso corpo é um condutor de eletricidade. Então, como o nosso corpo é um condutor de eletricidade, para que essas cargas elas saiam do canudo, é necessário que a gente passe a mão no canudo, tá? Mas eu vou trazer um pouquinho mais aqui, só para vocês verem, ó. Novamente aqui, ó. Veja que eu boto. E aonde colocar o canudo, ele vai ficar grudado. Às vezes pode grudar na pele. Como eu tenho muito pelo aqui no braço, então não fica legal ele grudar não. Mas se eu tivesse sem pelo, poderia ser que ele grudasse na pele, tá? A pele da gente, com certeza, ele grudaria, mas devido aos pelos, não dá para grudar. Então o que está acontecendo ali, galera? No canudo, nós temos agindo sobre ele a força gravitacional, para baixo, puxando o canudo para baixo. E temos
a força elétrica puxando o canudo para a parede, para que o canudo fique grudado na parede. Mas aí o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, pessoal. Ocorre que esse canudo, ao ser atraído pela parede, ou seja, a força elétrica ali existente entre o canudo e a parede, é muito mais intenso do que a força gravitacional. Então, como ela tem uma intensidade maior do que a força gravitacional, então o canudo fica grudado. Então, quanto mais forte eu eletrizar o canudo, mais ele fica grudado na parede. Se você eletrizar ele fraquinho, certo? Ele não vai ficar muito tempo na parede. E aí eu posso colocar até mais de um, ó. Se eu colocar aqui outro canudo, ó, tira aqui, e aí eu vou lá eletrizar. Aqui o canudo, outro canudo, ó. Aí eu vou eletrizar. Se você pegar 5, 6 canudos e eletrizar, eles ficam grudados na parede, ó. Então eu novamente, ó, puxo bem forte. E aí eu vou lá, ó. Aí você observa que eu tenho 2 canudos já grudados na parede. Então observa lá. O excesso de carga, né, provocou aí a atração entre o canudo e a parede. E aí o canudo ficou grudado na parede. Então, processo de eletrização. Então veja aí que o canudo se eletrizou por atrito. Então eu eletrizei o canudo através do atrito. E o atrito provocou aí um excesso de cargas elétricas no canudo. Então esse excesso de cargas elétricas, ao tocar no quadro, as cargas que estão no quadro são atraídas pelas cargas do canudo, provocando aí uma atração entre os dois. E por isso que o canudo ele fica grudado no quadro, no caso. E aí, do jeito que eu mostrei antes, né, para onde eu levar, vai ocorrer a atração. Para onde eu levar tanto o canudo que eu eletrizei agora, como o canudo de antes, ele vai ser atraído. Beleza? Então, eletrização por atrito. Como eu tinha falado para vocês, para evitar que ele caia aí, é só você passar, quer dizer, para evitar que ele caia não, desculpa. Para fazer com que ele caia, só precisa você passar a mão e remover as cargas em excesso que está no canudo. Quando você remove as cargas em excesso que está no canudo, aí você vai notar o quê? Você vai notar aí que as cargas em excesso passam para o nosso corpo, desce para a terra, e aí o canudo ele volta a cair. Ele não fica mais grudado na parede. Então eu vou pegar aqui para fazer o teste. Então eu retirei. Antes eu vou tentar grudar na minha pele para ver se ele gruda. Ó, tá arrepiando meus cabelos, pessoal. Ó, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Os pelos ficam arrepiados, ó. Dá para ver os pelos arrepiados. Acredito que não dê para ver da câmera não. Os cabelos é pequenininho, mas os cabelos ficam arrepiados quando eu aproximo o canudo, ó. Ou seja, eles estão com a mesma carga. Deixa eu ver se gruda. Não dá para grudar por conta dos pelos, pessoal. Deixa eu ver nessa parte aqui. Não, não gruda por causa dos pelos. Então o que acontece? Eu passei minha mão aqui, ó, tirei o excesso de carga. Tirei o excesso de carga. Então as cargas que estavam em excesso, elas passaram para o meu corpo e desceram para a terra. Então agora esse canudo ele voltou a ficar neutro. Ou seja, a quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Quando eu colocar o canudo em contato com o quadro, ele não será mais atraído, porque vai ficar neutro com neutro, ou seja, o quadro está neutro, quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas, e o canudo também está neutro. Então, neutro com neutro não dá atração. Então, quando eu botar agora, soltar, ó, o canudo cai, tá? Se eu esfregar novamente, ele adquire excesso de cargas, né? Ele adquire excesso de cargas, ó. E aí vai grudar, ó. Então
se eu esfregar novamente, ele adquire excesso de cargas elétricas. E aí quando eu colocar lá, o canudo é atraído pelo quadro. Então nós temos aí o que, galera? Eletrização por atrito, tá? Eletrização por atrito. Então, se vocês estiverem em casa aí, na verdade vocês vão fazer essa experiência em casa, né? Como eu havia dito, né, galera? Vocês vão fazer essa experiência em casa aí, justamente para representar aí uma das notas do segundo bimestre, tá? Então vocês vão fazer essa experiência em casa com o canudo, tem que explicar e apresentar durante a aula, tá? Então durante a aula vocês vão compartilhar com todos os alunos a tela, tá? E vai mostrar esse vídeo aí, explicando, tá? Essa será uma das nossas notas, né? Tem uma galerinha aí que já fez no primeiro bimestre, né? O vídeo lá da força centrípeta. Fizeram também das leis de Newton, né? E aí enviaram. Então enviaram para mim e eu coloquei lá a nota. Agora vocês vão fazer referente aqui à eletrização, tá? Eu vou deixar alguns links para vocês darem uma olhada e vocês escolherem o qual vocês querem fazer, tá? Mas a eletrização aqui é um processo que é bem básico, né? É muito fácil de você achar um canudo e aí é tranquilo. Galera, alguns alunos às vezes perguntam, professor, o quanto tempo esse canudo ele fica aí? Depende da umidade relativa do ar. Se a umidade estiver muito baixa, o que é que vai acontecer? As moléculas do ar estarão em contato uma com a outra mais facilmente do que quando o ambiente está muito quente. Então o que é que vai acontecer? Esse canudo ele passa a trocar calor com as moléculas do ar batendo nele o tempo todo, e aí ele vai perdendo essa carga. Com o passar do tempo, ele volta a ficar neutro e ele cai, beleza? Mas ele pode demorar bastante, dependendo da umidade interna. Vou deixar aqui, eu vou falar com vocês o tempo todo, vocês vão ver aí, durante a aula toda eu vou deixar eles aí. E vocês vão ver que se ele cair é porque eu vou começar a bater no quadro, né? Que eu vou começar a escrever. Mas a tendência é esses canudos permanecerem aí. Eu estava planejando fazer outra experiência, que eu vou deixar aí para vocês também, né? Que é a experiência do mesmo canudo, só que aí através da repulsão, tá? Através da repulsão, eu iria mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo um palitinho aqui. Ah, tá aqui o palito. A experiência ela tende a mostrar o contrário, né? Eu vou furar aqui esse pratinho. Furei aqui, ó. E aí eu vou deixar o quê? Eu vou colocar aqui no prato, certo? Vou deixar aqui em cima, galera. Vou pegar um canudo também, pegar outro canudo, ok? Vou atritar esse canudo, mas antes eu vou deixar um buraquinho no meio para colocar nessa pontinha aqui, ó. Aí eu pego o canudo que está lá no quadro, eletrizado, e aproximo desse aqui e nós observamos o que acontece. Eu vou colocar bem no meio dele aqui, ó, o meio é mais ou menos aqui. Então eu vou colocar aqui no meio, dar uma envergadazinha nele. Tá, pessoal? Uma envergadazinha. E aqui eu vou tentar furar um buraquinho nele, justamente nesse meio aqui, ó. Tentar furar um buraquinho nele aqui, justamente para ele ficar em cima. Pronto. Já furei o buraquinho. Agora eu vou tentar eletrizar, né? Vou
eletrizar agora o canudo, ó. Então pego o canudo, voltei lá normal, vou lá, eletrizo. Materiais de mesma natureza não se eletriza. Por exemplo, se você esfregar um canudo com canudo, ele não vai se eletrizar. Só se eletriza se você esfregar canudo com papel, né? Porque são materiais diferentes. Papel com papel não se eletriza. Então tem que ser materiais diferentes para se eletrizar. Materiais de mesma natureza não se eletriza. Então, ó, vou lá, ó, esfrego. Pego o meio dele lá, né? Pego o meio onde eu havia furado e vou colocar aqui em cima justamente no buraquinho que eu coloquei, ó. Tá aí, ó. Eita, caramba, passou do centro de massa, né? Só um minutinho, galera, deixa eu colocar aqui exatamente em cima, aonde eu furei. Pronto, deixa eu ver se ele gira. Pronto, agora ele gira normalmente. Agora eu vou lá, pego o canudo que foi eletrizado. Eles estão com a mesma carga, ó. Então, quando eu aproximar desse canudo que está eletrizado aqui, ó, o que acontece? Ó? Veja aí que nós temos, ó. Observe, pessoal. Você tem aí uma atração. Aqui você tem uma repulsão. Porque essa parte aqui está neutra, então por isso que foi atraída. Já essa outra aqui, ó, tá com excesso de carga, então foi repelida. Ó. Eu venho, aí aproximo, o canudo começa a girar, ó. Beleza? Ó. Se eu for lá, ó, trazendo de novo para cá, o canudo vai girando, ó. Ou seja, nós temos uma repulsão. Já essa outra ponta aqui, como eu peguei, ela ficou neutra, porque o excesso de carga desceu para a terra, ó. Então, quando eu aproximar, provavelmente teremos uma atração aí. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu botar para ele girar aqui, galera. Como eu apertei, aí ficou forte. Deixa eu ficar para girar. Pronto, agora está girando. Tá aí, ó. Veja que ele gira facilmente. Então, nós temos aí a eletrização e como eles têm cargas iguais, então quando eu aproximar um canudo do outro, nós temos a repulsão, né? Então, exemplo, se o canudo está carregado com cargas positivas e o outro está com cargas positivas, então positivo com positivo se repelem, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando eu aproximar o canudo, então eu vou observar o quê? Eu vou observar uma repulsão, galera. Então aí eu tenho uma repulsão. Então por isso que o canudo ocorre isso aí. Professor, o que acontece? Por isso que ocorre a repulsão, na verdade, né? O que acontece se o senhor tirar o canudo que está aqui e remover as cargas? Vai acontecer o contrário. Vai ocorrer uma atração. Então está ocorrendo uma repulsão aqui porque os dois canudos estão eletrizados, ou seja, com carga de mesmo sinal. Se eu tiro o canudo aqui, ó, tirei o canudo, passo o dedo, ou seja, removo as cargas dele em excesso, ele volta a ficar neutro. Ou seja, quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Quando eu colocar aqui, ele vai ficar neutro. Então vai acontecer o contrário agora. Estava repelindo, ou seja, estavam se afastando. Agora ele vai ser atraído, ó. Agora ele vai ser atraído. Se eu dar uma giradinha aqui só para ele não ficar grudado, né? Agora ele vai ser atraído quando eu aproximar, ó. Ainda tem carga ainda, pessoal. Olha, ó, tá atraindo, tá vendo aqui, ó? Ó, tá atraindo, ó. Vai puxando o canudo e tem atração. Tá aí, ó. Atraiu até grudar, tá vendo, gente? Então, nós temos aí que esse canudo aqui, quando eu passei a mão, eu retirei o excesso de carga. Então, como eu tirei o excesso de carga, né? Então, o que acontece?
como eu tirei o excesso de carga, ele ficou neutro. E aí ele sofre a tração. Tem que ser bem no meio aqui, galera, para funcionar normal. Eu acho que a galera deu para entender aí, né? Então esse foi um processo de eletrização por atrito, tá? E a gente observou também aí a repulsão entre eles, porque eles tinham cargas de mesmo sinal, beleza? Galera, na próxima aula eu coloco a parte teórica no quadro sobre o conteúdo, beleza? Então valeu, não esqueçam de fazer essas experiências também para comprovar aí justamente a nota de vocês, tá? Valeu, pessoal, foi um prazer, até a próxima.